Lobisomem é uma criatura folclórica que está presente no folclore brasileiro, embora seu surgimento remeta à Europa. É conhecido por ser um homem que se transforma em lobo em noites de lua cheia e sai em busca de vítimas para poder se alimentar do sangue delas, ou simplesmente matá-las. Essa lenda é conhecida mundialmente e aqui no Brasil existem inúmeras variações regionais dela. A lenda do lobisomem. A lenda do lobisomem é conhecida praticamente no mundo todo. Ela o define como um ser, parte homem, parte lobo, que foi amaldiçoado com a licantropia, ato de se transformar em lobo. Aquele que é amaldiçoado transforma-se no lobisomem nas noites de lua cheia. Algumas variações da lenda falam que a licantropia foi resultado de um pacto de um homem com o diabo. Uma vez transformado em lobisomem, a pessoa parte freneticamente à procura de vítimas para matá-las. A cultura popular moderna alastrou a ideia de que o lobisomem é vulnerável somente à bala de prata ou a objetos cortantes feitos também de prata. Assim, a única forma de matá-lo seria por meio de objetos feitos desse metal. A cultura popular moderna também espalhou que a maldição do lobisomem pode ser transmitida hereditariamente, isso é, de pai para filho, e que aqueles que são mordidos por ele e sobrevivem se transformam também em lobisomens pouco tempo depois. De onde surgiu o lobisomem? A lenda do lobisomem surgiu na Europa, e os relatos mais antigos existentes sobre esse ser levaram os estudiosos a concluírem que sua origem está na Grécia Antiga. Existem diferentes versões na tradição grega, mas um dos relatos fala de um rei chamado Licaon, que reinou em uma região chamada Arcádia e foi punido por Zeus após tentar matá-lo. Isso acontece porque Licão era conhecido por realizar o sacrifício de humanos viajantes que visitavam seus domínios. Zeus, então, disfarçou-se de viajante, dirigiu-se à Arcádia e foi recebido por Licão em um jantar. Esse planejava matá-lo em seguida. O rei da Arcádia ofereceu carne humana para Zeus, que, enfurecido, o puniu, transformando em um lobo para sempre. A origem grega do lobisomem, inclusive, deu nome à lenda, pois esse ser também é conhecido como licantropo, tendo licos o significado lobo e antropos de homem, tradução livre. Por fim, existem alguns estudos que apontam que o lobo era um animal que recebia culto na antiguidade, e a lenda acabou sendo transmitida para Roma. Em Roma, além de ter existido um culto ao lobo por meio de uma festa chamada Lupercalia, a festa dos lobos, existia também a história de um homem que se transformava em lobo e lá era chamado de Versipélio. Como os romanos conquistaram uma quantidade vasta de territórios, a crença no homem que se transforma em lobo se espalhou, principalmente pela Europa. A expansão da lenda fez com que ela tomasse novas características e em cada local acabou ficando conhecida por nomes diferentes. Em locais cristianizados, esse ser se tornou um pecador amaldiçoado, que tinha na maldição do lobisomem uma espécie de penitência até ser perdoado dos seus pecados. Influência portuguesa na lenda do lobisomem. Naturalmente, a lenda do lobisomem chegou ao Brasil por meio dos portugueses, durante o período em que esses colonizavam o Brasil. Em nosso país, a lenda chegou a assumir diferentes características em cada região. Em Portugal, acreditava-se que o lobisomem era um homem muito magro, com orelhas compridas e nariz avantajado,
Falava-se que ele poderia ser um homem amaldiçoado por ser predestinado à maldição, bem como essa poderia ser uma penitência de pecados cometidos. Havia também uma relação da lenda com um aspecto moral, pois acreditava-se que o filho nascido em um incesto seria um lobisomem. No caso da predestinação, acreditava-se que o primeiro filho homem nascido depois do nascimento de 7 filhas seria um lobisomem. Uma vez transformado nisso, o ser partiria à procura de cemitérios e de pessoas para se alimentar. Em Portugal, o lobisomem também poderia ser conhecido como corredor ou tardo, e lá chegavam a acreditar que mulheres também poderiam transformar-se nesse ser, sendo chamadas de peeira ou lobeiras, conforme levantou o folclorista Luís da Câmara. Lobisomem no Brasil. Aqui no Brasil, como mencionado, a lenda do lobisomem chegou por meio dos portugueses, e alguns estudos realizados concluíram que não existia uma lenda desse tipo entre os povos indígenas. O mais próximo disso eram lendas que acreditavam que homens ou mulheres poderiam transformar-se em alguns animais de floresta. Essa lenda do folclore brasileiro acabou adquirindo elementos presentes na sua versão portuguesa. Assim, era comum acreditar que o lobisomem era o homem nascido depois que a mãe tivesse 7 filhas, embora versões da lenda falem que se nascessem 7 filhos homens, o 8º filho também seria um lobisomem. No norte do Brasil, o lobisomem era o homem que tinha a saúde debilitada, e aquele que fosse anêmico acabaria se transformando nele. Uma vez transformado, alimenta-se do sangue de outros humanos para compensar a pobre dieta comum deles. A transformação acontecia nas noites de quinta-feira para sexta. No sul, por sua vez, o fato que transformava o homem em um lobisomem era o incesto. No Brasil, não houve registro no folclore da crença na transformação de mulheres em lobisomens. Em nosso folclore, somente os homens tornaram-se lobisomens. Outra crença relacionada ao lobisomem no Brasil é que no interior de São Paulo acreditava-se que esse ser tentava invadir as casas para comer as crianças. Muitos acreditavam que o lobisomem ia atrás especialmente de crianças não batizadas. O que as lendas falavam sobre a cura do lobisomem? Em geral, acreditava-se que esse ser poderia ser curado se fosse ferido gravemente com determinados objetos. Um desses objetos era a bala banhada com cera de vela de um altar, em que tivesse sido celebrado 3 missas do galo ou 3 missas de domingo. Bom, e aí, pessoal? Vocês já ouviram falar em alguma história de lobisomem aí na cidade onde vocês moram? Me falem aí nos comentários. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.